relação à lei de Kirchhoff, a gente já começou no nosso último encontro, nós falamos da lei de Kirchhoff, né, que foi outro moço iluminado que tinha seu tempo livre, né, para ficar apreciando as físicas da vida. E aí observou que quando ele tinha arranjos de circuitos diferentes, ele poderia ter um sistema diferente de solução para esses arranjos elétricos, né? Então ele determinou em duas leis dele, né, que a gente define ali como as duas leis de Kirchhoff, em que são baseadas em como que eu analiso o meu sistema. Se eu utilizo a lei de Kirchhoff das correntes, em que eu utilizo análise em função de das correntes do meu circuito, ou eu faço análise da lei de Kirchhoff em função das tensões, certo? Só que antes da gente entrar em detalhes na parte da lei na lei de Kirchhoff, a gente precisa entender em um determinado circuito o conceito de ramos, nós e malhas. Para que a gente tem que entender isso? Porque quando a gente faz análise aplicando as leis de Kirchhoff, a gente utiliza um outro nome também, análise utilizando a lei dos nós ou a lei das malhas. Oi? Oi? Alguém falou? Não, né? Tá. Então é importante que a gente entenda o que seria um ramo, o que seria um nó, o que seria uma malha. Se eu pego um circuito aqui como esses dois que estão na nossa tela aí, o que seria um ramo? Um ramo é onde a gente tem uma associação de um ou mais componentes, né? Podem ser um, nesse exemplo aqui eu tenho um componente só, ou eu tenho mais, né? Aqui o ramo 1, o ramo 2. Tem literatura que às vezes considera também o ramo, o componente, cada componente. Mas o que é importante é a gente entender como um ramo seria uma parte do meu circuito onde circula a mesma corrente. Se eu fizer essa análise aqui, ó, desse ponto até esse outro ponto aqui, não circula a mesma corrente? Então, por isso que a gente chama de ramo 1. O meu ramo 2 seria quem? Sai desse ponto aqui, vocês estão vendo meu mouse, né? Desse ponto até esse outro ponto. Então, eu consigo, né? Eu posso dizer que há uma mesma corrente circulando nessa ramificação. Essa outra ramificação aqui, o 3, eu tenho outro arranjo, então outra sequência aqui do meu circuito, beleza? Nesse outro exemplo aqui, ó, ramo 1, né? Vai de um ponto a outro aqui. Ramo 2 coincidiu de ser um componente, e o ramo 3 também um outro componente, beleza? Nó, o que seria um nó? Né? Tem aquele nó cego, né? O fulano tá dando um nó, então ele tá dando, tá chegando várias enrolações lá, ele fala uma coisa, fala outra, faz uma coisa, fala outra. Então chega 3 ou mais ramos no mesmo ponto, né? Por que tem que ser 3 ou mais? Porque se tiver só duas, ó, eu boto na mão aqui, como se estivesse vendo a minha mão. Porque se eu coloco somente um aqui, né, se eu tenho somente 2 ramos aqui, então, na verdade, eu não tenho nó. Porque eu só teria no total, né, eu só tenho 3 componentes ali e eles formam um ramo só. Mas na medida que eu tenho 3 ramos em um determinado ponto aqui, ó, chega nesse ponto, mais um, mais outro, então eu tenho uma encruzilhada ali, em que chega diferentes correntes no mesmo ponto. E esse ponto em comum a gente chama de nó. Ok? E malha, o que seria a malha? Eu tenho um circuito fechado, que é independente do coleguinha do lado. Então, vamos para nesse exemplo aqui, ó, a gente enxerga grande, né? Aqui a gente tem a malha 1 e malha 2. Como que a gente consegue visualizar a malha? A gente tem que entender que a malha é onde eu tenho um circuito fechado. Certo? Então, independente da quantidade de componentes que eu tenho um circuito fechado. Ah, mas não é meio parecido com o ramo? O ramo não necessariamente é um circuito fechado. Coincide, por exemplo, se você tem somente um circuito somente com uma malha, coincide de ser o mesmo valor do ramo, né? Porque você teria somente um ramo ali. E aqui você consegue ter aqui, ó, malha 1 e malha 2, e elas são
Não é que são assim independentes, né? Mas existe uma corrente 1 e existe uma corrente 2 que circula desse lado, certo? E também existe uma corrente aqui no meio, que é onde a gente tem esse carinha aqui, por exemplo, que ele recebe 1 e recebe 2. A gente vai entender em análise de malha o que acontece. Como que a gente calcula essa corrente aqui, beleza? E a gente parou mais ou menos aqui, ó. No último exercício, se eu não me engano, foi esse. Ah, não, ainda teve mais coisa lá na frente. Passei por vocês. Em que eu pedi para vocês identificarem quantos nós que a gente tem nesse circuito, né? No exemplo lá, eu vou contando quantos nós, quantos ramos, quantas malhas. Malhas é o mais fácil, né? Você observa o número maior de circuitos fechados, então aqui eu tenho 1, 2, 3, então eu tenho 3 malhas. Ramos, a gente pega aqui, ó, um ponto a outro. Um ponto a outro 2, um ponto a outro 3, um ponto a outro 4, aqui é um ponto a outro 5, um ponto a outro 6. 6 ramos. Nós, 3 ou mais ramos chegando. Esse aqui já tem até a dica, né? A bolinha mais forte aqui. Então, eu tenho uma bolinha aqui, bolinha 1, bolinha 2, bolinha 3, bolinha 4. Eu tenho 4 nós. Show? Então, esse foi bem tranquilinho. Quem já abriu a lista aí viu que eu fiz exercício só até aqui também, né? Coloquei mais, para vocês se lembrarem aí. E aí vem a questão das leis de Kirchhoff. Eu acho que eu já tinha dado introdução para vocês sobre as leis, né? Como que seria aqui o comportamento. Se eu não tiver dado isso, vocês me relembrem, mas eu acho que eu passei para vocês. Pelo menos o conceito da lei de Kirchhoff, né? Da malha e dos nós. Então vamos lá, a gente tem as duas leis. Né? A primeira lei de Kirchhoff, o que a primeira lei fala? A primeira lei fala que a soma algébrica das correntes que entram tem que ser igual às correntes que saem. Então vamos lá, se eu tenho um nó aqui, ele tem que, se chega uma corrente nesse ponto, ela tem que sair. Né? Porque se chega uma corrente, ela não tem que seguir o fluxo. E se ela chega de um lugar, ela também vai para outro. Então, Kirchhoff disse que se eu tenho um determinado nó, sempre que entrar uma corrente, se entra 10 amperes naquele nó, tem que sair 10 amperes, certo? Então, vamos lá. Se eu pegasse aqui todas essas correntes aqui, se dado a setinha de como elas estão orientadas para chegar nesse nó, se todas estão entrando, então significa dizer que a soma dessas correntes tem que ser igual a zero. Porque se não tem nenhuma saindo, então todas estão entrando e todas é igual a zero. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho que 3 correntes estão entrando, ó, e 1, 2 e 3, somente 4 está saindo. Então, quem entra, e 1 mais e 2 mais e 3 é igual a 4. Ok? Então, aqui eu tenho a relação dessa minha primeira lei. Aqui a gente tem alguns exemplos em que, olha só, eu tenho um nó, aí eu tenho essa corrente entra, sai. Sai, sai, sai. Então, quem é que está entrando? Quem é que entra? I1 mais I2. Quem é I1 mais I2 está entrando? I1 vale, né? O primeiro ajeito aqui as letrinhas. I1 mais I2. E somo todas as que estão saindo. Aí 3 mais I4, 5 e 6. Botei aqui. Agora eu dou nome aos bois, né? Seriam os valores. Como eu quero saber o valor de 1, como que eu vou fazer esse arranjo aqui? É só eu isolar. Eu substituo os valores de 1 até aí 6, sei quanto está valendo cada um, beleza? Quem é que, se eu quero saber o valor de 2, eu vou isolar em 2. Então, fazendo a soma desse lado, deu 730 menos 250. Então, 730 menos 250, então, está entrando aqui também 480 miliamperes, tá bom? Então, aqui foram alguns exemplos que eu tinha deixado aqui para ser solucionado. Eu acho que isso aqui, se eu não me engano, eu até fiz com vocês, né? Vou até olhar o histórico ali.
Belezinha? Então, aqui a gente tem o... Não lembro disso, não. Não, gente, eu não passei isso. Né, sinceramente falando, eu não lembro. Eu tô tentando puxar aqui na memória também, não tô... A senhora deu uma introdução sobre isso, professora, bem no início, mas não se aprofundou muito, não. Então, eu só comentei mesmo. Então, tá. Eu acho que então eu só parei mais aqui em nós. Deixa eu até abrir aqui o Ava, que até para eu saber até onde eu tô com vocês. Professor, você está querendo dar um nó em nós, professor. Também Deixa eu ver o slide, até onde eu botei para vocês. Porque a gente teve um encontro que foi em maio, aí como ficou nesse chave no molha, né, que aí Nem vocês desse teriam... nó eu lembrava. E aí vocês tiveram aula só de... eu só resolvi rapidão com vocês mesmo. A gente não entrou. Eu só pincelei mesmo. Valeu, Adriane. Eu abri aqui o material. O que tem aqui no AVA, tá até resolvido algumas coisas também. Que é isso que eu tô usando. Deixa eu ver aqui, ó. Eu resolvi isso aqui com vocês, ó. A gente resolveu junto. Só para não me perder, né? Que vai aqui. Então, a gente viu a primeira lei. Ela trata o quê? Que a gente analisa em função das correntes que entram e saem no determinado nó. Então, eu tenho essa relação. Quando a gente vai entender a segunda lei de Kirchhoff, a segunda lei ela é em função da malha do meu circuito. Então, se eu tenho uma, duas, três, quatro, infinitas, né? Mas a gente consegue calcular no braço ali tranquilinho até a quarta malha ali junto, porque mais do que isso a gente precisaria usar matrizes. Vocês viram matrizes em matemática, né? Viram? Que a professora passou a matriz. Não passou? Sim. Então, vocês sabem tirar o determinante, a inversa, tudo enquanto da matriz, né? E aí, o conceito de matriz a gente aplica quando a gente faz análise de circuito. Isso quando a gente for fazer análise de malha mais aprofundada, que aqui é a exemplificação da lei, né? De Kirchhoff. E a segunda lei, ela é em função de quê? Que a soma algébrica das tensões de um circuito fechado é sempre igual a zero. O que isso quer dizer? Porque se eu tenho uma fonte de tensão que fornece 10 volts, esses 10 volts têm que ser consumidos. É bem semelhante que a soma das correntes tem que ser igual à soma das correntes que saem. Né? Que é a mesma coisa, assim dizer. Que aqui eu estou querendo dizer o quê? Se eu tenho uma fonte que fornece e tem os componentes que estão consumindo, então eu tenho um que está fornecendo e outro que está consumindo, então automaticamente mais e menos vai dar zero. Se toda a energia da fonte é consumida entre os componentes, então a soma vai dar sempre zero, beleza? Então aqui, para exemplificar, quando a gente vai tratar de análise de malha, aí a gente tem uns passos, né, que a gente tem lá mais ou menos uns passos que a gente estava seguindo, beleza? A gente tem a questão de colocar o sinal, como que você vai começar a fazer análise para que a gente consiga fazer uma análise bem feita. Deixa eu só ver aqui para ver se compensa eu entrar nisso hoje. Eu vou deixar, eu acho que para amanhã. Porque eu quero já encaixar com análise de circuito melhor. Essa parte da segunda lei eu vou deixar para amanhã, tá bom, gente? Que aí eu vou resolver a listinha com vocês aqui, até para a gente não se estender muito hoje. Ok? Belezinha? Ok. Eu acho que vai ficar menos confuso para vocês. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Ah, ok. Ok. Beleza? Deixa eu abrir outra. Então, por hora, a questão de revisão que nós tínhamos, que eu tinha previsto, mas era para a gente chegar aqui, eu estava só em dúvida nessa parte da lei de Kirchhoff, mas por que eu vou deixar para amanhã?
que a gente vai ter outro bate-encontro, né? Porque quando a gente... É um pouquinho trabalhoso a gente entender mesmo essa questão dos sinais, então não adianta eu começar agora e a gente voltar para a revisão, para depois voltar para cá, então a construção do conhecimento não fica legal, né? Então a gente vai deixar essa parte de análise, a gente já pega, já resolve todos esses aqui até juntos também, tá bom? Para que a gente consiga fazer e entrar com mais cabeça nas análises que a gente está previsto aqui na apostila, que é essa apostila que está aí já upada lá no AVA. Entra aqui a análise de malha, né, que é só uma introdução de matemática aqui, porque é uma das formas que a gente utiliza para resolver o problema, que seria sistemas, né? Mas além do sistema, a gente pode resolver utilizando matriz. Que é isso. Como eu sei que vocês utilizaram matriz, aí eu vou colocar a resolução utilizando matrizes também, tá bom? Porque vai que algum aluno, né, alguém da turma, professora, eu tenho facilidade com sistemas. Que particularmente tanto faz, né? A gente resolver tanto com matriz quanto com sistema, vai chegar no mesmo resultado. Mas se alguns tiverem mais familiaridade com o sistema, a gente resolve com o sistema, você resolve com o sistema. Quem gostar mais da solução através de matriz, vai poder resolver com matriz do mesmo jeito. Tá bom? Importante, né, que a gente chegue na resposta. E aí vocês vão ver que é um pouquinho mais trabalhoso, né? Porque quando a gente entende a segunda lei, é só uma malha. Aí, quando a gente começa a fazer análise de malhas, a gente emprega uma ou mais malhas, que é o que a gente tem mais na prática. Beleza? Mais associações. Então, aqui é o que vos aguarda a partir de amanhã. Essas análises aqui, ó, o passo a passo. Mas se vocês olharem a apostilinha, tá um passo a passo de como que a gente resolveria para essa parte. Ok? E aí já chega até nos exercícios aqui. Aí depois é a análise nodal, que é um outro tipo de análise também. E aí, passo a passo, um monte de análise, aí vai o resultado. E aqui, esses dois conteúdos eu acabei... eu só vou falar que existem, a gente não vai entrar neles, porque como dado o tempo, a gente não vai ter tempo hábil de estudar eles. Tá bom? TV nem Norton. É um outro tipo de fazer análise. Na prática, é pouco usado, mas só para quem fosse trabalhar mais com eletrônicas e afins, mas ainda assim são análises um pouco menos utilizadas, tá bom? Do que análise de malha, por exemplo, de nós. Ok? Aí aqui tem isso aqui tem lá no material. E aí, por último, a gente vai ter ver a parte de capacitores e indutores, só para que vocês tenham uma noção para quando a gente for ver em circuitos, vocês já saberem o que é um capacitor, um indutor, ok? Então, esse é o cenário desse nosso terceiro módulo. Ó, tanto que TV Norte é um negócio cabuloso, que é um monte de cálculo que só Jesus. Aí vem capacitores, mas tem até mais material do que isso, né? Tem mais complementar. Para vocês Professora, entenderem. Oi? olha o chat, por favor. Ai, Deus. Ai, Jesus, eu ainda não decidi. Eu vou decidir até amanhã, até para deixar lá no... Glória. Com a outra, né? Pensa com carinho, viu? Vou ter que receber iluminação divina. E aí, vou colocar lá no AVA, mas a ideia é que a gente faça atividades ali mesmo como questionário, né? Ou vocês fazerem a resolução e enviar, para que a gente tente fazer a avaliação de vocês e seja proveitoso, tá? Mas assim, eu também quero mixar com alguns questionários teóricos, essas coisas assim, para que a gente possa, vocês consigam pelo menos fixar a parte do conteúdo, para que vocês não sintam tanta dificuldade em circuitos, que vai ser eu também que vou ministrar, mas para que vocês consigam passar bem em circuitos, tá bom? Mas é aquele mesmo padrão. Atividades, né? Tipo essa hoje.
que a gente já vai fazer aqui junto. Eu pensei em fazer uma revisão mesmo, mas que vocês façam aí, só upem lá a resolução. Já vale 5 pontos. Aí outras atividadezinhas já valendo mais uns pontinhos. E vai juntando e fazer uma avaliação final lá, valendo mais pontos. Tá bom? Nessa ideia aí. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui o que é abrir trabalho, né? Deixa eu abrir uma janela. Tá aparecendo aí a listinha, né? Essa listinha que tá lá no AVA de vocês. Tranquilo? Só para fixar, a gente vai fazer juntos aqui. Vocês vão fazendo uma folha e vão upar lá no AVA, ok? 5 pontinhos, não perca os pontos não, pelo amor de Deus. Para não ter BO. Conversão de unidades aí. Nossa primeira questão, né? Letra A. Eu vou converter de 0,5 volts para milivolt. Como que a gente faz a conversão? Eu tenho um número maior, vou para um número menor. A minha vírgula, ela vai para a esquerda ou ela vai para a direita? Ou o contrário, né? Vai para a direita ou vai para a esquerda? Para direita. Direito. Vai para a minha direita, né? Porque aí eu vou fazer esse número ficar menor. Quando eu faço essa vírgula andar para a esquerda, direita, para a minha direita aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que acrescentar zeros, certo? Se é 0,5, então, 0. Vou andar ali a vírgula por 5, andei uma vírgula. Mais outra, mais uma, eu chego no mili. Aí, esse número simplificado é a mesma coisa aqui, 500 milivolts, beleza? Ou seja, é a mesma coisa que dividir 0,5 por, multiplicar 0,5 por 1000, beleza? 500 milivolts. Eu vou até botar aqui, ó, que é a mesma coisa que multiplicar por 1000, beleza? Agora eu tenho 1,65 amperes. O que vai acontecer? Eu tenho um número grande numa escala maior, né, ampere, e vou para uma escala menor. Então, eu também vou andar com a vírgula para a minha direita. Quando eu ando para a direita, eu vou fazer a multiplicação. Quantas casas eu vou andar? É para o micro. Então, eu vou andar 3 para chegar no mili e mais 3 para chegar no micro. Então, no total, eu vou dar 6 saltos. Então, eu vou multiplicar por 1 milhão. Tá dando de entender aí, galera? Tá, né? Oremos. Então, é a mesma coisa que 1. Aí, o 65 não tá depois da vírgula, então aqui já foi 2 casas. Falta 4 zeros. Então, 1, 2, 3, 4. Então, esse é o valor de 1,65 em microamperes. Belezinha? Aqui, nossa, eu só coloquei valor grande, né? Jesus amado. Aqui é a mesma coisa, só que eu vou andar de quem? De quilo para uma unidade padrão, que no caso é o watt. Então, eu vou andar de uma maior para uma menor. Então, a mesma coisa. Como eu só vou dar um salto ali, né? Vamos dizer assim. Eu vou multiplicar por 1000. É como se eu estivesse multiplicando por 1000. Então, 75 quilos para watt. É a mesma coisa aqui. 75, né? Já que ele está ali na vírgulazinha. Então, eu vou acrescentar 3 zeros. Então, vai dar 75.000 watts. Beleza?
Agora eu tenho uma unidade menor e vou para uma unidade maior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que andar da minha vírgula do menor para o maior. Então, 0,02, convertendo para quilovolts. O que eu vou andar ali? Eu tenho, vamos pensar nos zeros. Eu estou em mili. Do mili, depois vai para quem? Para a unidade padrão. Opa, gente, foi mal. Eu perguntei e não deixei vocês responderem, né? Foi mal. Eu saio do mili e vai para a minha unidade padrão. Então, eu andei 3 casas para chegar no volt. Certo? Mas ainda não é a minha resposta. Então, eu preciso chegar no quilo. Então, eu vou andar mais 3. Nesse caso, opa, botei um zero a mais. Eu não vou multiplicar. Se eu estou indo para uma unidade maior, eu vou ter que dividir por 1000. Quando eu faço essa divisão, esse número que já é pequeno, ele fica menor ainda. Então, vamos ver aqui. Como que seria essa questão das vírgulas? 0, eu tenho que contar aqui, ó. Eu vou andar, vou acrescentar mais 6 zeros na minha frente ali. Então, quanto que vai ficar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que coincide da minha vírgula aqui está no 0. 0, 2. Ah, professora, eu aprendi a fazer essa conversão utilizando aquelas tabelinhas lá que a gente tem até na apostila. Você pode usar, tá bom? Não tem problema não. Isso aqui é só uma forma também de ver como resolver, tá bom? Professora, Pode aí falar. no caso são 6 ou 7 zero? 6, o normal, beleza? Ah, tá. Só que o nosso número, ele já é depois da vírgula 0,2, Sim. né? Se eu tivesse, porventura, aqui 250 milivolts, aí o que eu iria fazer? Andaria 3. Quando eu fosse contar mais 3, esses 3 já faria parte do número, né? Então, eu andaria no total 6, então ficaria aqui, ó. Vou botar aqui do ladinho. 0,000, 3 casas. Só que o meu número não já tem 3 casas? Então, ficaria aqui o 250. Nesse nosso exemplo, não, né? Porque o número inteiro está depois da vírgula. Por isso, ficou 6 e o 0,2. E o 0,2, quer dizer. Ok? Padrão? 2. Aqui é só para relembrar. Eu sei que isso aqui é com a prática, a gente vai ficando mais zero bala. Às vezes até a gente tem que pensar como faz a conversão, que a gente já quer fazer também na calculadora, né? Então, mas mesmo que a gente faça na calculadora, a gente tem que lembrar, se divide ou se multiplica, tá bom? Eu não sou contra usar a calculadora, mas é importante que você saiba o método de como chegar. Na 2, eu coloquei aqui, ó, sabendo, peguei lá da apostila, tá? Sabendo que a potência total é a soma de todas as potências parciais e que a tensão da rede é 220 volts, calcule. Qual a corrente elétrica para 5 lâmpadas de 100 watts? Como que a gente faria isso? Né? O enunciado já está dizendo para a gente que a potência total é a soma de todas as potências, né? De todos os equipamentos que eu tiver associado no meu circuito. Se eu tenho 5 lâmpadas de 100 watts, então eu tenho o quê? 5 vezes 100. Então, a minha potência total ali é 500 watts. Pronto, já sei qual é o valor da minha potência. Qual outra informação que o enunciado me deu? A tensão na minha rede ali é 220 volts. O que o carinha da questão quer? Quer que eu calcule o valor da minha corrente. Como que eu calculo o valor da corrente? O valor da minha corrente, eu vou saber... Como que eu vou saber ele? Eu sei que a relação de potência, tensão e corrente é dada por potência igual a V vezes I. Então, se eu vou relacionar a corrente, como que eu faço? I vai ser igual a P dividido para
V. Concordam? V, e o V que está multiplicando, ele passa dividindo. Quando isso acontece, eu já tenho aqui o valor, 500 watts dividido por 220. Batendo isso na calculadora. 500 dividido por 220. 2,27. Muito bem, 2,27. Aí eu acho que dá um monte de número, né? Aí 27, ad infinito, amperes. Não se esqueça de colocar a unidade. Beleza? E aí eu já calculei o valor da minha corrente. Nesse outro exemplo aqui, ó, qual a corrente do circuito sabendo que eu tenho? Então, qual vai ser a potência? Tenho 2 lâmpadas de 100 mais 3 lâmpadas de 50. Vai ficar igual a quem? 200 mais 150. É igual a 350 watts. Para calcular minha corrente, o mesmo conceito. Tem potência dividido pela minha tensão, que vai ficar igual a quem? 350 dividido para 220. Fazendo a divisão. 350 dividido para 220. Na calculadora deu mais ou menos 1,59 e 0,90909 até o infinito. Aí vamos cortar aqui que vai ser esse valor. Então a corrente do meu circuito está em 1,59. Beleza? Se a gente fosse ligar numa tomada essas lâmpadas aí, vamos supor, né? Elas poderiam ser ligadas tranquilo numa tomada aí de 10 amperes, que não teria problema, né? Que a corrente é mais baixa. Aí vamos lá, momento de participação dos coleguinhas aí. Eu até comentei isso na nossa revisão já hoje. Qual seria uma definição assim bem breve do que seria um material condutor? Calma, gente, um de cada vez. Fio de cobre. Tá, condutor. Material condutor, um exemplo no caso. Material condutor, o fio de cobre. Por que o fio de cobre é um material condutor? Porque ele conduz mais. Gente, não fala porque ele conduz. Porque ele é um material que é um ótimo condutor. Isso está relacionado aqui ao seu material. Ou seja, se a gente for lembrar lá da resistividade, então o material condutor é um material que possui um baixo valor de resistividade. Ou seja, ele conduz. Ele conduz muito bem. Aí, a exemplo, o fio de cobre. Ele é um carinha que a gente sabe nitidamente que se a gente enfiar na tomada, ele vai conduzir. Beleza? Ou seja, ele tem baixa resistência. Então, ele conduz muito bem. E o material isolante? Seria o inverso do condutor, né? Como que eu poderia dizer isso? No chat. É aquele que bloqueia a passagem. É um material que bloqueia a passagem de corrente devido à sua resistividade, né? Que está relacionado à sua resistividade. Resistividade, que no caso é mais alta. Dá um exemplo aí. Exemplo. Borracha. Plástico, madeira. Borracha, plástico, madeira. Ah, professor, isso aí é trivial, mas vai que alguém erra, né? Então, a gente está reforçando aí que isso aí é um detalhe que nenhum técnico eletricista deve errar. Pelo amor de Jeová, não pode. Ok.
E o que seria a definição de um resistor elétrico? Aquele cri-cri. Suporta uma determinada carga? O resistor. Que suporta uma determinada carga? Também tem relação. É o que resiste à passagem de corrente. É o componente criado, né? E aí, no caso... Ai, peraí. Quando a gente vai definir o nosso resistor, ele é o carinha que ele tem, como o Laudio falou, foi o Laudio, né? A questão dessa característica de se opor aí à passagem da minha corrente. E no caso quando a gente aplica em eletricidade, geralmente o resistor ele também tem a transformação de calor, que ele está ligado lá ao efeito Joule, certo? Então vamos dizer aqui que resistor é o componente responsável por se opor à passagem de corrente elétrica. Aí eu vou colocar aqui, ó, que também é um conceito bacana que, e muitas das vezes, ou em sua maioria, né, transforma a energia, né, que ele tem ali a energia do movimento ali. Opa, muitas vezes tem a transformação de energia térmica no processo de resistência. Você lembra do caso lá, na medida que está passando a corrente lá no material, ele está resistindo, né, mesmo que ele pode ser um ótimo condutor, mas ainda assim ele está resistindo, e esse processo da corrente passar nele acaba gerando calor e é o chamado efeito Joule. Ok? Beleza. É o componente aqui respondido. Deixa eu reduzir isso aqui. Belezinha? Vocês estão copiando, né? Eu estou só mexendo no mouse. Da próxima questão, já é relacionado à lei de Ohm. Vou deixar aqui de um jeito que deu para copiar. Já está relacionado à lei de Ohm. Calcule a corrente de um circuito alimentado com 150 volts e que possui uma resistência de 30 ohm. Como que eu iria calcular aí? Se eu sei que a minha lei de Ohm é VR vezes I, e eu tenho aqui no meu enunciado que V é igual a 150 volts. Sei que a minha resistência vale 30 ohm, vou botar R, tá? Quanto que vai ser minha corrente? Fazendo o arranjo da minha formulinha, eu vou isolar o I, o R que está multiplicando passa dividindo. Então, V dividido para R. Quem é V? 150 dividido para 30. Então, 150 dividido para 30 vai ficar 5 amperes. Ok? Então, nisso eu já tenho a minha relação aqui, aplicando a primeira lei. Nossa, falei, né? Lei de Ohm. Lei de Ohm aí, ó. No outro exemplo, também aplicando a lei de Ohm. Eu quero saber a minha resistência. Como que eu faço isso? Mesma coisa. Eu arranjo a fórmula. Quem é R aqui, ó? Isolo R, fica V dividido para 1. I. Então, V dividido para I vai ficar quem? 220 dividido para 11 amperes. 220 dividido para 11 vai dar 20 e 20, né? 20 R.
Ok? E eu apliquei aqui a minha primeira lei de Ohm também. A relaçãozinha. Tá aqui duas, um pouquinho mais... Oh, tranquilo? Vou passar para a associação de resistores. De boas? Na sequência, a gente tem aqui, ó, a associação de resistores. Como que a gente faz a associação de resistores? Sabendo que eu tenho um circuito em série. Por que eles estão em série? Percebe? Olha, tem alguém entrando. Ivana. Quem é Ivana? Isso aí. Sabendo que, olha só, por que eu sei que eles estão em série? Apesar de ter essa configuração aqui, ó, que eu não sei se alguém olhou assim e achou que estava em paralelo, mas o que eu tenho que perceber? Olha a bundinha desse cara aqui, ó. Ele tá aqui, aí onde está o rabo dele? Pá, emendou. Tá, sequência, sai de um, já vou pegar o outro, ó. Tá na sequência aqui, ó. Então, a gente percebe que eles estão em série. Então, qual vai ser a resistência equivalente desse meu circuito aqui? Vai ser R1 mais, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o R6. Três pontinhos aqui. Na prática, resistência equivalente vai ser igual a quem? É um tamanho bom, gente, aí que vocês estão vendo? Na prática vai ficar quem? O primeiro resistor vale 15. Mais o segundo, que vale 10. Mais o terceiro, que vale 25. 110. Olha aí, já temos a resposta. Mais 10 mais 25, que vai dar 110, 25, 50, 60, 75. Certo? Cento e 110. Deu bug no sistema aqui agora, hein? 110 ohm. Ficou claro? 110. E se eu fosse pedir mais aqui para vocês, ó? Eu sei que está tendo uma fonte de tensão, eu tenho uma associação de resistores. Eu posso calcular a minha corrente desse meu circuito, se eu quiser? Pode. Pode, né? Porque eu tenho a tensão e tenho a resistência, então vai ficar V dividido para R. V é quem? 35. 35 dividido para 110. A resistência vai dar, a corrente vai dar 35 dividido para 110. 0,38. 318, quer dizer. 0,318 amperes. Aí tem um outro ponto. Ah, professora. E se eu perguntasse para vocês, quanto que vale a tensão em cada resistor? Como que vocês fariam? Eu tenho aqui, ó, eu sei que está um circuito em série. Se está um circuito em série, então eu tenho tensões diferentes. Então, o que vocês teriam que fazer? A tensão no resistor 1 vai ser igual a quem? Né? 15 ohm? Vai ser a resistência 1 vezes a corrente que circula no meu circuito. Quem é meu R1? 15 ohm. Vezes. Qual é a minha corrente que eu já calculei? Opa, já foi. Quem é a corrente? 0,318. Então, a tensão nesse exemplo aqui, ó, só esse resistor ele iria estar recebendo uma tensão de 4,77 volts. Se eu quisesse calcular dos outros também, eu faria isso. O V2 é igual ao V... 2, 3, 4, 5. V2 e o 5, que são iguais, né? Seria igual a quem? O meu R2 e o 5, que são iguais. Vou botar só 2 aqui. Vezes a corrente. Então, vai ficar igual a quem? 10 vezes 0,318.
A mesma coisa aqui, 3,18 volts. Beleza? E eu tenho mais outro resistor aqui que vale 25, que é igual, né? O 3, o 4 e o 6. Então, desses últimos resistores, o 3, o 4 e o 6, qual é a tensão neles? É 25 vezes 0,318. 25 vezes 0,318 vai dar 7,95 volts. Então, aqui eu já descobri quanto que tem de tensão em cada um dos resistores. Beleza? Se eu quiser tirar a prova real para saber se a tensão, aplicando a segunda lei de Kirchhoff lá, a soma das tensões soma algébrica das tensões numa malha tem que ser igual, né? Vamos pegar mais ou menos isso, já aplicando a lei de Kirchhoff. O que eu teria que dizer? Que a fonte, a tensão da minha fonte, ela tem que ser igual à tensão dos meus resistores, vamos dizer assim. Certo? Então, no meu arranjo aqui, como é que ficaria? Eu tenho 35 da fonte, tem que ser igual a quem? Resistor 1, 4,77, mais resistor 2, 3,18, mais resistor 3, 7,95, mais 7,95, que é o resistor 4. Aí, de novo, o resistor 5, 3,18. E o último resistor aí, que é de novo 7,95. Batendo na calculadora, vamos ver aqui. 4,77 mais 3,18 mais 7,95 mais 7,95 mais 3,18 mais 7,95. Na minha soma aqui, deu 34,98. Tá errado? Não. Porque como eu usei já um arredondamento aqui, ó, da corrente, ó, eu já não tenho um valor totalmente exato. Na medida que eu vou calcular aqui, eu tenho aproximadamente o mesmo valor. Beleza? 34,98 é um valor aproximado de 35. Então, aqui a gente valida a aplicação aí da lei de Kirchhoff. Ok? E aqui é a nossa quase saideira. Nossa, vai dar 10 horas mesmo, né? Professora é mais. Deixa eu descer aqui. Tranquilo, meninos? Vou descer para essa página aqui. Aqui nós fizemos o série. Agora o paralelo, que na verdade é um circuito misto. Que a gente tem, ó. Vamos entender esse circuito. O que é interessante, eu não tenho meus dois pontos aqui. Então eu quero ler a minha resistência nesses dois pontos. Então imagina que eu vou botar o multímetro bem aqui. Pá, botei aqui, ó, o multímetro nesses dois pontos. O que o meu equipamento vai ler? No modo ohmímetro, né? Ele vai enxergar todas as resistências que estão chegando nesse ponto. Então, a gente tem que fazer a leitura daqui, do ponto mais extremo, até chegar nos terminais que eu estou fazendo a mensuração, né? A medição ali. Então, o que a gente tem primeiro? No nosso arranjo aí. Como que a gente vai desenrolar aí essa resolução? Eu tenho que enxergar que eu tenho aqui, ó, essa associação. Deixa eu deixar aqui baixado. Eu vou marcar aqui. Beleza, eu tenho aqui esse meu primeiro carinha, todo mundo tá enxergando. Era para ser assim, né? Esse meu primeiro arranjo aqui. Vou aumentar a grossura do... Isso. O que a gente está chegando? O que eu enxergo aqui? Ó? Não tem uma associação em série? Então, qual vai ser a minha resistência equivalente 1?
Resistência equivalente 1, eu estou vendo aqui, que é o resistor que vale 2, em série com o resistor que vale 8. Então, é 2 mais 8 é igual a 10 ohms. Beleza? Beleza, resolvi essa associação. O que vai acontecer com esse resistor? Ele vai sumir, esses dois, ele vai virar um resistor. Esse resistor vai virar o quê? Um resistor que vale... Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui dentro. Esse resistor agora vale 10 ohms. Esse resistor, ele está em série ou está em paralelo com esse outro resistor de 10? Paralelo. Está em paralelo, né? Porque ele está aqui, ó, chega nesse mesmo ponto aqui e esse outro ponto é comum. E aí, se eu tenho esse paralelo com esse, então vai aplicar aquela regrinha lá, R. Eita, difícil. É igual R1 vezes R2 dividido para R1 mais R2. Isso aqui é a mesma coisa que quem? 10 vezes 10 dividido para 10 mais 10. Que dá igual a quem? 100 dividido para 20, que é igual a 5. Não sei se vocês lembram, mas existe até uma dicasinha que quando a gente resolve resistores iguais, é só dividir pela quantidade de resistores. Se eu tenho um resistor de 10 aqui, o 10 e 10, se eu tenho 2, é só pegar 10 dividido para 2 vai dar 5. Chegaria na mesma resposta. Beleza, esses dois aqui viraram uma associação e eu associei eles. Quando eu fiz a associação, eu tenho um resistor de 5. Agora, esse resistor aqui de 5 ohms, ele está em série ou está em paralelo com o resistor de 1? Sério. Está em série, muito bem. Então, agora eu tenho resistor, a minha terceira associação. Eu estou associando aqui, ó, de 5 com 1. 5 e 1 vai dar 5 mais 1. Muito difícil, gente. Vamos pensar rápido. 6 ohms. Beleza? Fiz aí 6 ohms. Essa nova associação. Então, transformei aqui, ó. Eu volto aqui no quadradinho. Aquele carinha lá abençoado sumiu, virou um de 6. Só que ele agora, olha só os terminais dele aqui, ele está associado em paralelo com o de 12 e com o de 4. O que a gente faz? A gente primeiro resolve de 2 em 2. Então, eu vou pegar aqui, ó, meus dois coleguinhas primeiros. Os dois. Cadê? Espessura maior. Então, eu vou associar quem primeiro? O de 4 com o 6. Aplicar essa mesma formulinha aqui, ó. R1 mais R2. Então, vai ficar quem? Quem é o meu primeiro resistor? 4. Vezes quem? O meu segundo resistor, que vale 6. Dividido pelo primeiro, que soma com o segundo. Simplificando, 4 vezes 6, 24. Dividido para 10. Então, vai ficar igual a 2,4 ohm. Aí, o que aconteceu? Associei esses dois resistores aqui, 6 e 4, e ele virou um de 2,4. O que nós, abençoados, vamos fazer agora? Associar o 12 com o 2,4. Beleza? Associando 2 com o 12, o 12 com 2,4, o que a gente vai ter aqui, ó? Nossa quinta associação aqui. Quem que estamos associando agora? 12 com 2,4 dividido por 12 mais 2,4. Vai ficar igual a quem? Vou olhar o spoiler da calculadora. 12 vezes 2,4 é igual a 28,8. Dividido por quem? 12 mais
2,4. Dá 14,4. Dividindo isso, vai dar quanto? Calculadora, vai contar o spoiler. Nossa, dá 2. Isso, hein? Aí a gente chega no valor de que vale 2 ohm. O que aconteceu? Essas duas resistências aqui viraram uma só, que vale o número maceta 2. E agora eu vou finalmente calcular minha resistência equivalente total, que é o quê? O que o meu multímetro está lendo aqui nesses dois pontos. Qual é a minha resistência equivalente? 3 ohms. Aí, nossa, professora, bota esse negócio na prova, né? 3 ohms. 1 mais 2. Nossa, tive que olhar agora, né? 1 mais 2 igual a 3. Tranquilinho. Como esse não tem o valor da fonte, não vou nem brincar aqui de calcular a corrente, beleza? Então aí, ó, vocês viram que a gente calculou, vamos voltar ao nosso monstrinho aqui, ó. Olha o tanto de resistores que a gente tinha. Tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e virou 1. E no fim virou um só, que foi o resistor de 3. Entendido a questão da associação de resistores? Tranquilinho, né? Aí fala muito fácil isso agora. É nada, é difícil. Não, mas o passo a passo aqui agora deu para entender? Eu fui ver aqui, mas por que fica 3? Por que fica 3, ó? Não, eu entendi, eu tava fazendo assim, mas diga assim, que um número tão grande aí, se for somar, tipo, fosse só somar esses números todos aí, dá muito mais, um número maior, né? É, mas só que aí, por que não é? Porque eles não estão em série. Porque eles estão em paralelo. Quer dizer, estão em arranjos diferentes. Uma coisa que a gente tem em associação de resistores é quanto mais resistores associados em paralelo, menor é a resistência que eu tenho dessa minha associação. Ah, tá. Uma outra coisa interessante também é, se eu tenho uma associação de um número de uma resistência muito grande com um número muito pequeno, fica um valor pequeno a resistência final. Exemplo, só para abrir aqui rapidão um parênteses. Se eu associar duas resistências, uma de 1000 e uma de 1, vamos ver quanto é que vai dar equivalente. 1000 vezes 1 vai dar 1000, né? Dividido por quem? Por 1000 e 1. 1000 dividido para 1000 e 1 vai dar quanto? 0,999999. Então, quando eu associo um número muito grande com um número muito pequeno, a associação equivalente final ela é muito mais próxima do número menor. Ok? Ok. Então, é importante que você faça uma análise no sentido de olhar como está o circuito. Porque se você só somasse tudo, você iria errar. Porque não seria a associação fidedigna ao que realmente está no circuito, sendo associado aqui. Porque isso tem a ver com como a corrente está se comportando no circuito aqui. Beleza? Aí, ok. Aqui, eu coloquei esses dois aqui de análise de nó e de mares. Esse aqui a gente acabou resolvendo na aula mesmo, né, ali antes. Que eu coloquei ali, ó, quantas malhas, quantos nós, quantos ramos nós temos, né? A gente tem 3 malhas, ó, 1, 2, 3. Quantos nós? 1, 2, 3, 4. E quantos ramos? 1, 2, 3, 4, 5. E a fonte também é um ramo. Então, nesse aqui, ramos foi igual a 6, malha foi igual a 3 e nó foi igual a 4. Show? No último, o que a gente tem aqui? Malhas. Vamos pegar nós aqui, tá? Vamos pegar os nós aqui, ó. Quer dizer, tanto faz, né? Ixi, eu botei ramos, nós, malhas e nós. Vamos pegar os ramos aqui. Quantos ramos eu tenho? Esse aqui, ó, faz tem dois componentes, mas é um ramo. Ramo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho ramos igual a 7.
Beleza? Agora vamos contar as malhas. Eu tenho um circuito fechado aqui, ó. 1, 2, outro circuito fechado, ó. 3, e aqui mais um, 4. Então as malhas eram igual a 4. Já tem um spoiler ali das bolinhas. Né? E os nós? Quantos nós eu tenho aqui? Quem pode responder? 3. 3 nós, certeza? 1, 2, 3, 4, beleza. Chegou 4 ramos aqui. 1, 2, 3, beleza. 1, 2, 3, beleza. E aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui tudo representa um nó. Para fins gráficos, que a gente desenha esses quadradinhos bonitinhos assim, né? Mas se você analisar, esse ponto aqui, ó, é um ponto comum. Então, eu tenho um nó. Beleza? Então, meus nós aqui deram 4. Ok? Pronto, resolvemos. Ó, a gente vai terminar antes das 10. Eita, diacho, quase foi entre 10 e meia mesmo, hein? Resolvido, meninos. Fizemos aqui a lista com o intuito de vocês relembrarem. Professora, Oi. volta aquele negócio do nó ali, porque é esse do 4 nó aí, eu não entendi, não. Ah, não? Vamos dar aqui um... Hein, David? Tu achou que o nó era só essas bolinhas pretas, né? Mas vamos aqui, ó. Vamos entender aqui, ó. Aqui não é o ramo, ó. Corrente, passa aqui, ó. Chegou o ramo 1, beleza? Uhum. Aí, eu vou inserir outra. Chega esse outro ramo aqui. 2. Esse outro ponto aqui, ó. 3. Não é o mesmo ponto aqui, ó? Uhum. É a mesma linha? Uhum. Mas esse outro aqui, que é o quê? Esse vem daqui, ó. Vira aqui na esquina. Chega aqui. E esse ponto aqui é o mesmo, comum, para os 4. Isso aqui é comum para eles tudinho. Quando a gente faz, por exemplo, vai lá na protoboard, vai fazer a gente vai fazer testes no laboratório, a gente tem uma matriz de contato e a gente utiliza os mesmos pontos. É isso que acontece na prática. A gente conectar o mesmo fio no mesmo buraco, né? A gente coloca... tem a tomada, por exemplo, uma extensão. Vamos dizer assim. Quando a gente abre uma extensão, se vocês abrirem aí a extensão, tem um ponto lá, tem aqui os 2 pontos de uma tomada, 2 pontos de outra tomada, 2 pontos de outra tomada, 2 pontos de outra tomada. Se tiver um neutro, que é comum para todo mundo, vamos dizer assim, ou até mesmo a fase, que a extensão vai só uma fase em neutro, você vai ver que tem uma barrinha de ferro para todas elas. Por mais que estejam representadas em retângulos, né? Mas ali a gente teria um nó. É a mesma coisa aqui. Deu para entender, David? Cadê você, David? Tá, daí então aqui uma barrinha. E lá em cima, vamos contar aqui agora. Aqui. Qual? O de cima? Isso, vamos dar sequência aqui então. Aqui tem um. Aqui? Esse aqui de cima? Só passando o mouse só, professor. Pode Aqui, ser. né? É esse? Isso. Quais seriam os outros pontos, então? Então, aqui chegou 1, 2, 3, 4. Fechei o nó. Beleza? Aqui é um nó. Um que a gente tem. O outro nó seria esse daqui. Porque chega 1, 2, 3 nós. E esse aqui, por que é outro nó? Porque chega aqui, ó, um ramo, outro ramo, e aqui mais um ramo. Fechou 3. Certo. 1, 2, 3 e 4 aqui de baixo. 4 ramos. Ok. 4 ramos não, 4 nós. Tô doido. Algo mais de dúvida, meninos?